lá da sala. Outra coisa que eu quero falar, tem uma pasta que eu coloquei lá dentro, tem alguns alunos que já estão na pasta, então consegue ver meu vídeo. Se alguém conseguiu ver, me fala aí, por favor. Quem não conseguiu, eu tenho o nome de alguns alunos aqui que já conseguem ver, porque eu vi no... Eu estou vendo o e-mail deles. Então, quem não quiser, quem não tem ainda, se quiser depois digitar nos comentários o seu e-mail, que eu vou adicionando vocês aqui, tá? Aqui, ó, algumas pessoas que eu tenho aqui no e-mail, que está no e-mail da pasta, que consegue ver meu vídeo. Aline, Amanda, Ana Luzia, Ana Virgínia, Andressa, Aninha, Érica, Fernanda, Gabriel, Geice, Giane, Isaías, Jadson, Josélia, Josi, Joyce, Leila, Luana, Lucas, Luísa, Luiz Maína, que deu curso, Maria Alice, Mônica e Thalita. Então, tem algumas pessoas que não tá aqui. Então, se você colocar aí nesse comentário aqui, tem um lugar de comentar aí, se você colocar aí no chat aqui, ó, tem um lugar de chat. Se você mandar aí, chat no cantinho aqui, manda o seu e-mail aí, que depois eu adiciono para você conseguir ver os vídeos. Beleza? Então, agora eu vou falar um pouco de progressão aritmética. Então, dentro das sequências, uma das sequências mais importantes é a progressão. Eu vou começar falando dela, depois eu falo da PA, da PG, aritmética. Progressão aritmética. A gente usa a abreviação PA. PA. Então, gente, progressão aritmética é toda a sequência que acontece isso aqui, ó. Você tem o primeiro termo e vai sempre somando um número fixo. Aqui um exemplo bem clássico. Essa aqui. Você está sempre somando 3. Então, é uma PA de razão 3. Você tem o primeiro, 2, somou 3, chegou no 5, somou 3, chegou no 8, somou 3, chegou no 11. Então, a gente guarda isso. O segundo termo, ele é igual ao primeiro, mais a razão. Lembrando que o A2 a gente fala que é o segundo, no caso que o A2 é o 5. O A1 é o primeiro. Então, 5, aqui, ó, 5 é igual a 2 mais o R. 2 é o primeiro e o R é a razão. 3. Então, o A2 é o segundo mais o primeiro. A gente vai usar isso o tempo todo. Aí você pode usar também, se você pegar o terceiro, ele é o segundo mais a razão. Você pegou o segundo, somou com a razão, você tem um terceiro. Então, o 8 é o terceiro. Ele é o segundo mais 3, mais a razão. Então, se você pegar o 20º termo, ele é o anterior, é o 19º, mais a razão. Então, a gente guarda isso. Qualquer termo é igual ao anterior, mais a razão. Então, para achar a razão, basta você pegar, se eu tivesse aqui o 20º e o 19º. O 20º menos o 19º é a razão. O que eu fiz? Eu joguei o A19 para o primeiro membro da equação. Então, isso tem razão. A razão, então, é a diferença entre um termo e o termo anterior. Então, para achar a razão, é só fazer o 5 menos 2. 3, moleza. Tá certo? Aí eu vou te dar alguns exemplos aqui, ó, que eu peguei neste livro. Qualquer coisinha, vocês podem ligar o microfone e interromper e perguntar. Aqui, ó, que algumas é fácil de ver razão, outras nem tanto. Mas é só usar esse raciocínio. Volta aqui. Então, vou voltar aqui, ó. Vou colar ela aqui. Olha aqui. Alguns aqui eu vou fazer de cabeça. Ele quer o seguinte: determine a razão de cada uma das seguintes progressões aritméticas. Então, PA. Todas são PA. Em seguida, classifica como crescente, decrescente ou constante. Crescente é quando ela está crescendo, óbvio. Decrescente, ela vai diminuir. Primeiro aqui, ó, de cabeça, 13, se estiver vendo legal, ó, 13, 17, 21 e 25. Tá crescendo, ela é crescente, letra A. Ele quer a razão. Aqui eu vou fazer de cabeça, ó, 13 mais quanto que dá 17? 4. IAPA é crescente. Então, se a razão é positiva, 4 é positivo.
ela vai ser crescente, tá? Positivo. A letra B. A letra B, você está vendo que está diminuindo, ó, 40, 35, 30, 25, 20. Ela é uma PA, progressão aritmética decrescente. Aí aqui, talvez, você pode confundir. Qual que é a razão? Para não confundir, o que a gente faz? Lembrando que o segundo é o primeiro mais a razão. Ou seja, o segundo ali é o 35. O primeiro, 40, mais a razão. Então, passando do 40 para frente, fica 35 menos 40 é a razão. Ou seja, tenho 35, devo 40, vou ficar no prejuízo de 5. A razão é negativa. A razão, então, é menos 5. Tá certo? Aqui você poderia fazer o seguinte, já fazendo assim, ó. A razão é o segundo menos o primeiro. 35 menos 40, a razão é menos 5. Então, a letra B. Na letra C, você vê que não muda. Então, a razão é zero. Você pegou menos 7, somou zero, continua com menos 7, é o segundo. Essa daqui é uma PA decrescente. Razão negativa, ela é decrescente. Está diminuindo. A letra C, menos 7, menos 7, menos 7, ela é uma... A razão dela é zero. E a PA é decrescente. Está descendo. Decrescente. Na letra D, a gente não pode ter dúvida. Menos 4, menos 10, menos 16, ela é crescente ou decrescente? Ela é decrescente, tá? A razão é negativa. Se tiver dúvida, ó, a razão é o segundo menos o primeiro. É o que eu vim daqui, ó. Tirei daqui. Segundo menos o primeiro. Então, a razão é o segundo menos 10 menos o primeiro. O primeiro tem outro menos, então vai ficar 2 menos, ó. É o segundo menos o primeiro. Ou seja, é menos 10, menos, mais 4. Se eu te devo 10 reais, tenho 4, paguei os 4, fiquei devendo 6. Então, a razão é menos 6, negativa. E você vê que ela está diminuindo. Então, razão negativa, a PA é decrescente. Então, se for positiva, crescente. Se for negativa, é decrescente. E se for zero, eu falei errado aqui, desculpa, ó. Essa razão é zero, ela não cresce nem decresce, ela é constante. Aqui é constante, tá? Na letra C. Constante. Por que ela é constante? Porque a razão é zero, ela continua sempre menos 7, não mudou nada. A letra E. A letra E, você tem frações aqui, 1 meio, 3, 11 sobre 2, 8. Aí você pode ficar um pouquinho na dúvida. Então, o que você faz? A razão é o terceiro menos... Não, é o segundo, que é esse, 3, menos o primeiro, 1 meio. Aí, para fazer conta com fração, você tira o MDC, o MMC, desculpa. Menor múltiplo comum de 3, de 1, que aqui embaixo é 1, e 2. O MMC de 1 e 2 é 2. Joga o 2 aqui, ó. Aí a gente faz assim, conta com fração. Pega o 2, divide pelo número de baixo, multiplica pelo de cima. Divide embaixo, multiplica em cima. Então, ó, 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 3 vai dar 6, menos 2 dividido por 2 dá 1. Vezes 1, 6 menos 1, 5 sobre 2. Então, a razão nessa letra E é 5 sobre 2. Positivo, ó, não tem sinal de menos. Então, aqui, a PA crescente. Está crescendo. Se você olhar, ó, 1 meio é 0,5. 3 já é bem maior do que 1 meio. 11 sobre 2 é 5,5, é maior que 3. Está crescendo. 11 sobre 2 é 5,5. 8 é maior que 5,5. Então, está crescendo mesmo. Mas aí, se você ficar na dúvida, porque é fração, mas, ó, quando você pegar 1 meio, somou com 5 sobre 2, vai dar o 3 aqui, que é o segundo. Quando você pegar o 3, somar com 5 sobre 2, usando a soma lá certinha de frações, você vai chegar no 11 sobre 2. 11 sobre 2, somou com 5 sobre 2, vai dar 8. Isso dá certinho. E na letra F, para achar a razão, o que você faz? É o segundo, que é menos 1, menos o primeiro, que é menos 7. Então, ó, segundo, menos 1, menos 7. Então, é menos 1, menos, mais 7. Você deve 1, pagou 7, sobrou 6. Então, a razão é 6. Positivo. Ela é PA crescente. Então, ela está crescendo, tá?
essa está crescendo. Tanto que ela estava no negativo, menos 7, perdeu 7, depois perdeu 1, já está mais próximo do zero, quer dizer, está menos negativo. Foi para o 5, já virou positivo, 11, e vai crescendo, ela é crescente. Ela começa no negativo e vai crescendo. Então, essa é a ideia inicial de progressão aritmética. Aí a gente vai chegar na fórmula. Se tiver rápido, gente, vocês podem me falar, tá? Agora eu vou chegar na fórmula de PA, que a gente tem que saber. Então, ó, pode pagar, né? Eu estou gravando também, depois vocês podem parar o vídeo. Aí, eu vou fazer agora, então, termo geral da PA. Termo ou lei de formação geral da progressão aritmética. É uma fórmula que a gente usa para poder resolver os exercícios, para ficar mais tranquilo. Então, a gente lembra... Eu só vou desenvolver um pouquinho rapidinho para a gente ver como é que é a fórmula. Você tem o primeiro termo, no PA. O segundo é o primeiro mais a razão. É essa que é a definição do PA. Cada termo é igual ao termo anterior mais a razão. Mais a razão. Então, o segundo é igual ao primeiro mais a razão. Razão é R, tá? O terceiro é o segundo mais a razão. Agora eu vou fazer uma modificação aqui, ó. No lugar disso aqui, do A2, eu vou jogar o que ele é aqui na primeira linha. O A2 é o A1 mais R. Então, o A3 é A1 mais... Espera aí. A1. Só para a gente ver como é que chega na fórmula. A1 mais R mais R. Esse aqui é o A2 que eu tinha ali, ó. Eu troquei o A2 pelo valor dele aqui na primeira linha, A1 mais R. Aí, se a gente ver, se você somar o A1, o R mais R aqui, vira 2R. Então, o terceiro termo ele é o primeiro mais 2R. Olha só que eu estou chegando à conclusão. O primeiro é o A1. O segundo é o A1 mais R. O terceiro é o A1 mais 2R. Então, vou escrever todos em função do A1. O quarto termo, a gente começa pensando assim, o quarto é o terceiro mais a razão. Aí, no lugar do terceiro, eu vou jogar o que eu achei dele aqui, ó, no final. O terceiro é o A1. Espera aí. O terceiro é o A1 mais 2R, mais R. Aí, aqui, eu estou colocando no lugar desse cara aqui. Esse cara aqui é o A3, ó, que eu tinha ali. Que eu achei aqui nessa linha de cima. Aí, A1 mais 2R mais R é 3R. Então, o quarto termo, ele é o primeiro mais 3R. Olha que legal. O segundo é o primeiro mais 1R só. O terceiro é o primeiro mais 2R. O quarto é o primeiro mais 3R. Usando essa lógica, o quinto vai ser o primeiro, já fazendo direto, mais 4R. Estou tirando 1. O sexto é o primeiro mais 5R. Então, olha aqui, vou mexer nesse aqui, ó. O sexto, ele é o primeiro mais... Quem que é 5? 6 menos 1. R. Só para esse 6 ficar igual esse 6 daqui, ó. Então, desenvolvendo genericamente por um N qualquer, o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula do termo da PA. Então, é assim que a gente desenvolveu e chegou. Então, ó, você tem um termo qualquer da PA, ele é igual ao primeiro termo, mais a quantidade de termos, menos 1 vezes a razão. Tá? Olha aqui, eu vou fazer exercício, vai ficar fácil. Aqui nós temos, ó, quem são esses caras? O A1 é o primeiro termo da PA, é o primeiro termo da PA. Você memoriza isso. A gente precisa conhecer o primeiro. O R é a razão da PA. A gente conhecendo a razão facilita também a nossa vida. O N é a quantidade de termos que você vai considerar. Quantidade de termos da PA. Tá? Aqui, gente, outra coisa, é uma observação. Quantidade de termos e posição é a mesma coisa. Se você pegar lá, uma PA de 10 termos, ele está na posição 10. Então, a gente fala posição 10, é o 10º termo. Aí, eu vou considerar a PA naquele momento até o 10º. Então, é o 10
é a quantidade de termos. Então, o N é a quantidade de termos. E o AN, se você não confundir o N com a N, matou. O AN é o último termo da PA. Até onde a gente está considerando? Se eu estou falando de 50º termo, então eu estou considerando uma sequência, uma progressão aritmética de 50 termos. Então, é o último termo da PA. Ou, também a gente fala assim, o termo é o valor, tá? Da posição que a gente está considerando. Então, como a gente está considerando a posição N, aqui, a N, posição N. Memorizou isso? A gente faz os exercícios, vários exercícios de progressão aritmética. Então, tem muito exercício no Pismo que usa essa forma. Essa é a primeira forma. Depois eu vou dar a fórmula de soma dos termos da PA, mais para frente. São 2 fórmulas só de PA. A primeira é essa, então. A N é a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vou entrar agora em alguns exemplos. Mas aí eu queria que vocês, se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Se quiser, é só ligar o microfone e falar. Aí eu vou fazer alguns exercícios. Não sei se vocês estão vendo, mas eu vou pegar aqui e vou jogar na folha, na página lá. Aí, ó, que usa essa forma. Eu vou pegar aqui. Então, ó, vou apagar essa parte aqui para poder fazer alguns exercícios. Aqui. Olha aqui. Te dei esse primeiro exercício. Questão 1. Qual é o 10º termo da PA? Aí aqui ele está te falando que o primeiro termo é 43, o segundo é 55, 67, 79. Então, aqui você está vendo que a razão... Isso é uma PA. Se a PA tem uma razão, como que a gente começa a fazer isso? Primeira coisa, eu vou achar a razão. Não, vou escrever os termos lá. Ó. A fórmula é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula da PA. Então, vamos ver o que eu tenho da fórmula. O primeiro termo eu tenho 43. O A1, 43. A razão. Para achar a razão, então, o que a gente faz? Para achar a razão, é o segundo menos o primeiro. Então, é só fazer 55 menos 43. Dá 12, se não me engano. 12 mais 43. 43, 12, certinho. Eu fiz o segundo menos o primeiro, mas se eu fizesse o terceiro menos o segundo, também vai dar a mesma coisa. É lógico. Se eu fizer o 79 menos 67, também vai dar 12. Então, é um termo menos o termo anterior. Então, eu tenho a razão e já tenho o primeiro. Agora, eu quero achar... Não, vamos ver o N. Na fórmula aqui, fala do N. Quem é o N? O N é a quantidade de termos que a gente vai considerar na sequência. Como ele está falando de 10º termo, ele só está considerando 10 termos, não interessa os outros. Então, N, nessa hora, vai ser 10. Eu tenho 10 termos. Quantidade de termos. Então, a posição N, ele quer o 10º, ele quer da posição 10º. Então, N é posição, é 10. Então, eu vou achar o AN. Eu já tenho o A1, o N é a razão, só não tem o AN. E eu concordo, vê se vocês concordam que o AN vai virar A10. Por quê? Porque o N está sendo 10. Então, eu estou procurando o 10º termo da sequência. É isso, ó, ele pediu o 10º. Então, eu vou aqui na fórmula. O A10 é igual ao A1, 43, mais o N, 10, menos 1, vezes a razão. A razão é 12. Então, esse é o 10º termo. Agora é só fazer as contas corretamente. 43 mais 10 menos 1, 9. Faz a conta aqui dentro. 9 vezes 12. Agora, cuidado para não fazer essa conta de 43 mais 9 primeiro. Primeiro sempre é a multiplicação. Então, 43 vai esperar o resultado da multiplicação. O 10º termo é o 43 mais 9 vezes 12. Ou 12 vezes 9, que eu vou fazer aqui, ó. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 1, 9. 1, 10. 108. Então, o A10 é o 108 somado com 43. Eu vou fazer aqui. Ó, 8 e 3, 11. Vai 1, 5, 1. 151. O 10º termo é o 151. É só isso. Ele pediu qual o 10º termo? 151. Aí você poderia ter também, como 10 é pouco, ir aumentando de 12 em 12 até chegar lá, você vai ver que vai dar 151.
Mas é bom usar a fórmula, porque às vezes ele pode pedir qual o centésimo termo. Se você for completar até o centésimo, vai demorar. Então, a gente costuma com a fórmula. Vamos usar a fórmula. Esse foi o primeiro exercício. Vou fazer outro. Eu quero ver se você... E depois que a gente adiantar um pouco, eu coloco uma lista de exercícios lá para vocês continuarem dando uma treinada. Eu quero uma opinião agora de alguém aí. Como é que foi? Tá tranquilo até agora? Tá Pode tranquilo, falar. professor, tá bem explicadinho. Tá entendendo, né? Então tá ótimo. Obrigado. Tá Eu vou fazer tranquilo. mais um. Então, eu vou pegar mais um. Eu vou fazer vários exercícios aqui. Acho que eu programei 8. Vamos ver se eu consigo. 8 para a gente fazer usando essa forma. A questão número 2, que é parecido, só que aparece um número negativo. Aí, eu vou pagar. Então, eu vou pagando, gente, mas depois vai ficando tudo gravado. A questão número 2, então eu faço assim, novo. A 2 é isso aqui, ó. Vamos calcular o 50º termo da PA. Menos 3, 1, 5, 9. Então, a gente começa assim. Eu faço isso, ó. Primeiro termo, eu preciso, é o menos 3. Tem. A razão você pode achar de várias maneiras, ó. Segundo menos o primeiro. Você pode pegar ali o segundo menos o primeiro é menos 3. Então, é menos, menos. Vai ficar menos, menos. Vira mais. Vai dar 4. Então, a razão é 4. Aqui, se esse menos estiver te dando dificuldade, você faz o terceiro menos o segundo. 5 menos 1 dá 4. Ou o 9 menos 5 dá 4. Então, não tem que ter dúvida. A razão é 4. Aí eu vou para o N. Como ele está falando de 50º termo, o N é 50. O AN vai virar A50. Então, é só calcular isso. Essa é a minha interrogação. Aí eu sempre escrevo a fórmula até decorar. O AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, aí eu posso trocar o N por 50, porque eu quero achar o 50º termo. É o primeiro, que é menos 3, mais 50 menos 1, vezes a razão. A razão é 4. Então, A50 é menos 3, mais 50 menos 1, 49 vezes 4. Então, sempre multiplicação. 49 vezes 4, ó. 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 4, 16 e 3, 19. Dá 196. Então, o A50 é menos 3 mais 196. O A50. Aí aqui, ó, se você ler o contrário, 196 menos 3. Dá 196. Aqui, ó. Esse 196 é positivo, o 3 é negativo. Porque às vezes, se tiver dúvida, mas você pensa assim, eu tenho uma dívida de R$3 e tenho um saldo de 196. Se eu pagar 3, vai sobrar 196. Vai sobrar 193. Aqui é 3. Aqui é 3. Eu tenho 196. Tirei 3, 193. Então, esse é o 50º termo. Agora, se você for completando aqui, aumentando 4, você vai chegar nele. Mas vai demorar, porque são 50. Então, usa a fórmula. Usando a fórmula, fica tranquilo. Então, esse é o 50º termo. Tá? Agora, eu vou seguindo. Se quiser interromper, pode falar. Vou pegar o terceiro aqui, ó. Terceiro exercício. Aí, o terceiro tá falando... Tá aqui. Eu estou nessa tela. O terceiro exercício fala o seguinte, ó. Terceiro é, qual é o 72º múltiplo positivo de 3? Então, ele quer saber disso. Os múltiplos positivos de 3. O que é múltiplo de 3? É o resultado de 3 multiplicado por todos os naturais. Então, ó, 3 vezes 0 é 0. Esse é o primeiro múltiplo de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6. Então, ó, os múltiplos de 3 são esses. São esses, infinito. Ó, 30, 33, vai embora, infinito. Só que como ele fala múltiplo positivo, o zero não é nem negativo nem positivo. Então, você tira o zero. Então, então o primeiro múltiplo
de 3 positivo é o 3. Se não falasse esse positivo, aí começaria no 0. Mas como ele está falando múltiplo positivo, presta atenção nisso. O primeiro é o 3, esse é o A1. Esse é o A2, é o 6. Esse aqui é o A3. E assim vai. Ele quer saber o 72º. Ele quer saber, então, quem que é o A72. Então, a gente vai na fórmula. O A1 é o 3. Aí, razão. Está indo de 3 em 3, ó. Só pegar o segundo menos o primeiro. Então, a razão também é 3. O N é o 72, que ele quer o 72 até a posição 72. Então, o AN vai virar A72. A interrogação está aqui. Então, a fórmula. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Se eu usar isso, você faz. O A72 é o A1, 3 mais 72 menos 1, que é o N72, vezes a razão, que é 3. O A72 vai ser 3 mais 72 menos 1, 71 vezes 3. Eu vou fazer a multiplicação, sempre. Multiplicação primeiro, 71 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. Vai dar 213. Então, o A72 é 3 mais 213, que dá 216. Então, ó, questãozinha simples. Qual é o 72º múltiplo positivo de 3? A resposta é 216. Esse é o que está nessa posição aí, de 72. Beleza? Então, vou fazer agora o quarto. Então, sempre usando essa fórmula. Agora, vou dar um pouquinho uma modificada, mas usando, continuo com essa fórmula. Aqui, ó. Aí, aqui, agora ele quer o seguinte. Vamos interpolar 20 meios aritméticos entre 7 e 91. Ele quer 20. Então, gente, o que ele está querendo fazer aqui no exercício? Quando fala interpolar, é colocar no meio dos dois. Às vezes a palavra é interpolar e às vezes também é inserir. Tem livro que... Então, tem exercícios que eles falam inserir ou falam interpolar. Então, eu sempre coloco os dois para a pessoa, se tiver no Pisme lá, fala, insira 20 meios aritméticos entre 7 e 91. Ou interpole. Tá? São palavras sinônimas. Interpolar é colocar. Seria assim, traduzindo. O exercício é mais ou menos isso. Ó. Ele quer que o 7 seja o primeiro número da série. Como ele fala em meios aritméticos, quando ele fala meios aritméticos, ele está se referindo à progressão aritmética. Então, tem a ver com PA. Se ele falasse meios geométricos, ele estaria falando de progressão geométrica. Mas a gente não entrou ainda em progressão geométrica, PG. Então, é PA. Ele quer que você escreve 20 números no meio desses dois. Ó, 1, 2, 3, 4. Vou deixar o espaço aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou continuar aqui. 16, 17, 18, 19, 20. E aqui ele quer que você escreva 90. Então, é isso que ele está pedindo, ó. Interpole 20 meios aritméticos entre 7 e 91. Ele quer que você escreva vários números aqui dentro, de tal forma que forma uma PA, uma progressão aritmética, onde o primeiro número tem que ser o 7 e o último tem que ser o 90. Aí você lembra da fórmula. O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, vamos ver o que a gente tem nesse exercício. Se eu soubesse a razão, era só pegar o 7, somar a razão e joga aqui. Soma a razão de novo, vai jogando. Só que eu não sei a razão. Esse é o problema. Mas o que a gente tem? Vamos ver o que a gente tem. O primeiro termo eu tenho é o 7. A razão que a gente está procurando, a gente não sabe. Vou deixar uma interrogação aqui. O N é o número de termos dessa PA. Isso a gente tem. E toma cuidado, aqui quando ele fala 20 meios, tem gente que acha que o N é 20, não é. São 20 meios. São 20 números aqui no meio, mas contando com 7 e com 90, o N é 22. São 20 no meio, mais os dois extremos. Então, N é 22. O AN é o último, né?
Aí a gente pode falar como N é 22, então ele é o A22. E eu tenho o valor dele. Ele é o último, 90. Lembra que eu falei que o AN é da posição N? Se o N é 22, ele é da posição 22. Ou o último. O AN é o 90. Então, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho esse exercício aqui, eu tenho o primeiro termo, ó, eu tenho esse cara aqui, eu tenho o último, e eu tenho N. O único que eu não tenho é o R. Tá aqui, interrogação. Então, aí eu vou achar. Até o número 3, eu fiz questão 1, 2 e 3. A gente tinha todos e não tinha o AN. A gente achava. Agora, usa a mesma fórmula. Eu tenho todos, só não tenho R. Então, uma outra forma de resolver. Vai dar uma equação, você resolve. Então, ó, no lugar do AN, aqui, eu vou jogar o valor dele, 90. No lugar do A1, eu vou jogar 7. No lugar do N, 22. Não é 20. Menos 1 vezes a razão. Isso é equação. É só resolver isso. Então, eu tenho que 90 igual a 7, mais 22 menos 1 vezes a razão. Vou resolver essa equação. Ó, 90 é igual a 7, mais 22 menos 1, 21 vezes a razão. Lembrando que a gente não faz a soma aqui, 7 mais 21 não. Tem que fazer a multiplicação primeiro. Tem que juntar isso aqui. Só que não sei quanto que é o R, então não dá para multiplicar. Então, se não dá para multiplicar, você não vai juntar o 7 com 21R. Você vai deixar o 7 sobrando. Então, o que a gente faz com o 7? Joga ele para o outro membro, que aqui eu posso misturar. Aí ele fica negativo. Isso é 21R. Então, 90 menos 7 é igual a 21R. 90 menos 7 vai dar 83. Certo? Aqui não é 90 não, gente. Desculpa, porque é 91, tá? Eu vou voltar aqui, ó. 91. Então, só vou trocar aqui, ó. Errou, corrige. Não dá esse modo que eu dei, não. Aqui 91. Então, só vou trocar aqui para não estragar o meu exercício. Aqui é 91. Ó, 91, que eu copiei errado ali. 91, 91. Então, 91 menos 7 dá 84. Então, aqui, melhor, porque vai dar a divisão exata. Poderia não dar. 21R é 84. O 21 está multiplicando R, ele vai passar dividindo. 84 dividido por 21 te dá o R que você quer. Essa divisão é 4, ó. 21 vezes 4, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 21 vezes 4 dá 84. Então, se eu dividir o 84 por 21, eu volto no 4. Então, a razão é 4. Se achou a razão 4, agora você coloca a resposta do exercício. Ele quer que você coloque 20 meios entre esses dois caras. Lembrando que aqui não é 90, é 91. E dá certinho, ó. Espera aí. Aqui. Então, se a razão que a gente achou é 4, você faz 7 mais 4, dá 11. Vou até mudar a cor aqui para a gente ver que eu já estou resolvendo, ó. 7 com 4, 7. 11. 11 com 4, 15. 15 e 4, 19. 19 e 4, 23. 23 e 4, 27. 27 e 4, 31. 31 e 4, 35. 35 com 4, 39. 39 com 4 dá 43. 43 com 4, 47. 47 mais 4 dá 51. 51 mais 4, 55. 55 mais 4, 59. 59 mais 4, 63. 63 mais 4, 67. 67 mais 4, 71. Não errei nada. 71 mais 4 dá 75. Mais 4, 79. Mais 4, 83. Mais 4, 87. Mais 4, 91. Ó, deu certinho. Então, eu fiz o que ele pediu. Interpole 20 meios aritméticos entre 7 e 91. Então, ele está aqui, ó. Eu consegui formar uma PA, onde o primeiro é 7, o último é 91, e no meio deles eu coloquei 20 números, de tal forma que eles formam uma PA. Esse é o exercício número 4. O que vocês acharam desse? Pode falar. Tranquilo também, professor. Tá bom? Tá indo, então, tá legal, né? Agora, eu vou fazer mais um. Então, nós temos mais alguns minutinhos.
Espera aí que tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Vou fazer, então, o número 5. Depois estava gravado, tá, gente? Se vocês quiserem parar e olhar de novo o que eu fiz. Por favor, quem não conseguiu ver o vídeo ainda, se deixar o e-mail aí, que depois eu vou adicionando. Aqui agora eu vou fazer... esse aqui. Vamos descobrir quantos múltiplos de 3 existem entre 200 e 400. Então, agora, falando de múltiplos de 3. Lembrando que eu falei agora há pouco que os múltiplos de 3 são esses: 0, 3, 6, 9, 12, 15. Vai de 3 em 3. Começando do 0. 18, 21 e aí por aí vai. Só que ele não quer saber disso. Ele quer saber o seguinte: quantos múltiplos de 3 estão entre 200 e 400? Então, você faz o seguinte: primeiro você vai achar o primeiro múltiplo de 3 que está nesse espaço. Se você for de 3 em 3, uma hora você vai passar de 200. Qual o primeiro múltiplo de 3 acima de 200? É o 201. O que é múltiplo? Todos esses números aqui, ó, se você dividir por 3, dá resto zero. Todos. O 201, se eu dividir por 3, ó, ele é múltiplo de 3. Aqui, ó, 20 por 3 dá 7. 7 vezes 3 dá 7? Não, dá 6. Espera aí. 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Abaixo 1. 21 por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21, resto zero. Eu estou te falando que o 201, ele é um desses caras que aparece nessa sequência. Ela vai continuando. Uma hora vai chegar nele. E vai continuando. Por quê? O 0 é 3 vezes 0. O 3 é 3 vezes 1. O 6 é 3 vezes 2. O 9 é 3 vezes 3. O 201 é 3 vezes 67. Então, ele é um dos múltiplos de 3. Então, para saber se é múltiplo de 3, é só dividir por 3 e ver se deu resto zero. Então, 201 é o primeiro. Então, ele quer o seguinte: quantos são os múltiplos de 3 entre 200 e 400? Você monta a sequência. O primeiro vai ser o 201. Depois é o 204, que está indo de 3 em 3. Depois é o 207. Agora, basta você descobrir qual que é o último antes do 400. Qual o último múltiplo de 3 antes do 400? Então, quando ele fala entre 200 e 400, é menor que 400 e maior que 200. Se eu pegar lá o 399, dá para dividir por 3? Dá, ó. Esse é o último. Se eu pegar 3 por 3, dá 1, não sobra nada. Abaixo 9. 9 por 3 dá 3, não sobra nada. Abaixo 9 por 3 dá 3, não sobra nada. 399, quando divide por 3, dá 133. Então, quer dizer que o 399, ele é 3 vezes 133. Então, ele é um múltiplo de 3. Ele está nessa sequência. 399. O próximo já está acima de 400, que é de 3 em 3. Então, o último número que ele está querendo é o 399. Então, esse tipo de exercício, primeira coisa, você tem que descobrir qual é a sequência. Onde que ela está? Entre 200 e 400. Qual é o primeiro número que eu tenho? 201. Qual é o último? 399. É essa sequência. Outra coisa também que facilita a sua vida, para uma regrinha fácil do 3, para saber que o número dá para dividir por 3, é só você somar os logaritmos, ó. 2, 0, 1. 2 mais 0 dá 2, mais 1, 3. A soma é 3. 3 dá para dividir por 3. Então, ele dá. Aí, se você pegasse lá o 399, se você somar 3 mais 9, 12 mais 9, 21. Você consegue dividir 21 por 3? Consegue. Então, o 399 é múltiplo de 3. E aqui também, 21, se somar dá 3. Então, é múltiplo de 3. Só para uma regrinha para você lembrar, se quiser. Porque às vezes pode dar um número maior, mas então do 3, assim, é fácil. E cada número tem a sua regra, né? Então, aqui, ó, ele quer saber o seguinte: quantos múltiplos de 3 existem entre 200 e 400? Ele quer saber quantos números tem nessa sequência. Então, vamos lá. Isso é PA. Está indo de 3 em 3. O primeiro termo eu tenho 201. A razão eu tenho. Está indo de 3 em 3. É múltiplo de 3. É o N que eu não tenho. É isso que ele quer saber. Quantos números tem aqui? Lembra que o N é posição, é quantidade. Quantidade de números que tem aqui dentro. Então, agora a interrogação está aqui. No anterior, a interrogação estava no R. Agora está no N. O AN é o último. Então, eu nem vou trocar o AN aqui, porque eu não sei quem que é o N. Mas eu sei que ele é o último. Quanto que é? 399. Então, agora a interrogação está no N. Então, ó, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão.
No lugar do AN, 399. No lugar do A1, 201. Mais o N, vou deixar, porque eu não sei quanto que é. E no lugar do R, eu tenho que vale 3. Então, ó, você tem uma equação. É muito comum também, gente, ó, 399 é igual a 201 mais N menos 1 vezes 3. Para deixar a parte que tem letra do lado esquerdo da equação, é muito comum a gente pegar esse 399, tirar ele do lado de cá, mesma coisa, tá? E jogar ele para o lado de cá, mesma coisa. Só para o N ficar do lado esquerdo. Então, ó, o AN é igual a isso. Quer dizer que isso é igual a N, tá? Então, eu estou escrevendo isso tudo é igual a 399. Só para o N ficar do lado melhor aqui. Então, 201. Aqui você tem que multiplicar o N menos 1 por 3. Tem que ser os dois. Lembrando que faz o parênteses primeiro. Mas não tem como eu fazer aqui se eu não sei quanto que é o N. Então, não dá para fazer N menos 1. Então, o que a gente faz? Multiplica os 2 pelo 3. O N e 1. Então, quando você faz N vezes 3, você está achando 3N. E quando você faz 1 vezes 3, está achando 3. Só que é menos 1 vezes 3. É negativo vezes positivo. Tem que estar negativo. Isso é 399. Então, ó, eu tenho essa equação. Aqui você não vai você tem que multiplicar o 3 pelo N. Não sei quem que é o N. Mas eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. Tá? Tem que somar, eu tenho que fazer isso aqui. Então, não vou misturar o 201 com 3, de jeito nenhum. O 3N aqui tem que ser junto. Como eu não consigo fazer essa conta, mas eu posso juntar aqui os que não têm N. 201 e o 3. Eu vou juntá-los. Só fazer 201 menos 3. Vai ficar 200, 198. Então, 198 mais 3N. Então, 201 menos 3 virou 198. É igual a 399. Agora, você não pode somar o 198 com 3. Então, isola o 3N. 3N é igual a 399, que já estava no segundo membro, e joga o 198 para lá. Menos 198. Ele era positivo, vem negativo. 3N é igual ao resultado dessa subtração, que eu vou fazer aqui no canto. 399 menos 198. Se fizer 9 menos 8 é 1. 9 menos 9 é nada. 3 menos 1, 2. 201. Então, 3 vezes o N é 201. Então, N, tá, o 3 está multiplicando, passa dividindo. 201 dividido por 3. É só fazer essa divisão. Vou fazer aqui. 201 dividido por 3. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Abaixo 1. 21 dividido por 3 dá 7, não sobra nada. Deu 67. Então, N é igual a 67. Aí a pergunta do exercício, a resposta é essa. A pergunta lá no início era o quê? Quantos múltiplos de 3 existem entre 200 e 400? Aí você responde. Esse exercício pode cair no Pismes. São 67 múltiplos de 3 entre 200 e 400. Se você for escrever todos, se eu fosse completar essa sequência de 201 até o 399, vou demorar muito e posso me perder e errar. Então, usa a fórmula. Usando a fórmula, a gente consegue fazer. Então, esse foi mais um. Eu vou fazer mais um e depois eu vou deixar. Eu vou deixar os exercícios aqui, no finalzinho, que eu vou deixar. Aí vocês tentam fazer e eu olho na próxima. E vou ver se eu coloco mais um vídeo nessa semana, tá? Eu vou tentar colocar mais um vídeo. Vou continuar os exercícios que eu fiz no último primeiro vídeo. E tentar fazer mais alguma coisa. Depois eu coloco uns exercícios de PA para vocês ir treinando. Tem que ter exercício. Vou fazer mais uma só aqui. Senão não dá tempo. Essa aqui, ó. Ó, número 6. Considere a sequência dos números naturais que são múltiplos positivos de 4. Considere a sequência dos números naturais que são múltiplos positivos de 4. Escreva o termo geral dessa sequência. Mesma coisa, os múltiplos de 4 começa lá com 0, 4, 8. Vai de 4 em 4. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 12, 16, 20, 24, infinito.
Se ele não falasse a palavra positivo, começaria no zero. Como ele fala positivos aqui, ó, essa palavra positivo, o zero não é positivo. Então, você tira o zero disso aí. Tirou o zero. A sequência que ele quer é essa. Na letra A, ele está só pedindo o termo geral. Quer dizer, uma expressão. O termo geral é aquilo que eu falei, lei de formação. Termo geral. Então, ó, o AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Neste exercício aqui, quem que é o A1? É o 4. A razão é 4. Está indo de 4 em 4. Você tem 4 mais 4 dá 8. 8 mais 4, 12. Então, a razão é 4. E quando fala em termos geral, porque ele não está falando de N, ele não está falando posição nenhuma, ele não pediu. Então, deixa esse N aí. O AN é igual o A1, que vira 4, mais N menos 1, vezes a razão, que é 4. Só vou melhorar essa expressão. O AN é 4. Aí aqui, ó, você faz N vezes 4 e 1 vezes 4. Então, N vezes 4 é 4N, mais 4N, e menos 1 vezes 4 dá menos 4. Aí morreu. O AN vai ser 4N. Por quê? 4 menos 4 aqui, eu vou juntar os que não tem letra. Zerou. O AN é 4N. Então, essa expressão aqui, ó. Quando ele pediu o termo geral é essa. Tá? Esse termo geral, ele te dá essa sequência certinho, ó. Se você fizesse lá, se o N for 1, vai ser 4 vezes 1. O A1, 4 vezes 1, vai dar 4. Se o N for, sei lá, 5, o A5 vai ser 4 vezes 5, vai dar 20. Ficou fácil porque não tem, ficou múltiplo de 4 certinho aqui, ó. O A5 é 20, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui. Então, ele pediu o termo geral, é esse. Aí a letra B. A letra B, ele quer o seu 50º termo. Então, é só fazer o A50. O termo geral é essa. 4 vezes 50. Vai dar 200. Essa é a letra B. Essa é a letra B. Então, gente, esses exercícios foram esses. Eu vou deixar esses exercícios aqui, uma lista. Eu vou copiar aqui, vou colocar para ficar no vídeo. Aí depois vocês dão uma parada no vídeo. E ver se vocês conseguem fazer o finalzinho e eu termino ele depois. Porque agora, 6 horas, 4 horas, vocês têm outra aula. Então, eu vou terminar por aqui. Mas eu vou só colocar isso aqui, ó. Não sei se você está vendo. Eu vou deixar este exercício como lista aqui. Já fiz quase todos. Mas aqui, ó. Eu fiz. Aí aqui tá. Então, aí eu vou deixar para vocês fazerem, tentarem. O 6, se não conseguir, não tem problema. Eu tento. O 7 e o 8. Aí na semana que vem eu dou mais. Semana que vem, na terça-feira, se Deus quiser, eu dou continuidade a esse estudo de progressão aritmética. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Pode falar aí, por favor. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer falar? Foi tranquilo? Sem dúvida, professor, tá tranquilo de entender, pelo menos para mim. Beleza. Você é um que já viu o vídeo lá? Alguém já viu? Como é que é? Alguém aí que tá aí já conseguiu ter acesso ao vídeo? Eu ainda não vi, não. Tá. Tem uma pasta aí que tá no Drive, tá? Eu também não vi, não. Acho que hoje mesmo eu abri a pasta e não vi vídeo ainda, não. Tá. Eu vou ver os nomes. Então, quem colocou aqui o e-mail aqui, talvez não tá lá ainda. Aí eu vou colocar. E eu vou... Mas o vídeo tá no grupo lá do Luiz Amaim. Vocês tentam, procura ver. Um link lá, talvez. Eu vou tentar colocar o link lá. Para ver. Eu vou colocar o link no grupo do WhatsApp, tá? Eu acho que eu tenho um link. Aí dentro do link, talvez vocês conseguem ver os vídeos que o grupo vai colocando. Qualquer coisinha, estamos aí então, Regis. Obrigado. Até a próxima. Obrigado pela participação. Obrigada também, professor. Tchauzinho. Tchau, obrigado, valeu.